Então vamos lá, pessoal. Então a gente tinha feito o seguinte. A gente estava procurando fazer uma leitura um pouco mais microscópica. Opa! Então, só uma pergunta. Você disse que a próxima aula vai ser a função de Green ou vai Não, ser... próximo dia de aula, não hoje. Não, próximo dia de aula. Isso. Você disse que seria a função de Green ou seria a equação de Dirac? Eu vou fazer os dois. Vou começar com a função de Green e depois começar a trabalhar mais a equação de Dirac. Próxima função de Green. Essa ideia a gente já começa aqui hoje também. Então tá aqui, ó. A nossa estrutura da corrente. Então a gente viu que a gente pode abrir um pouco mais essa expressão. Então olha só. Aqui nós temos alguma coisa que está... Observe que se eu for para o espaço dos momentos, o espaço de Fourier, isso aqui me representa momento do campo, né? As derivadas vão ficar os quadros de momento. Então isso aqui está me dando alguma coisa, algum fluxo, né, associado ao campo. Essa grandeza aqui, por exemplo, né, esse momento geral aqui, essa grandeza aqui tem um significado também, nós vamos ver, né? Se a gente sabe que essas matrizes sigma são as matrizes de spin. E aqui nós estamos vendo que o campo eletromagnético, né, o potencial eletromagnético, está se acoplando com essa grandeza aqui, que na verdade pode descrever para nós alguma coisa tipo uma densidade. Isso aqui é algo que é do tipo Psi-Dagger, só que tem um gama zero aqui dentro, né? Então o que a gente está querendo chamar a atenção aqui é que deixar essa expressão, esse termo que está aqui aparecendo para nós, tem aqui um momento. Vamos dar uma olhadinha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar essa equação, depois a gente vai voltar ela para comparar com o caso de parte de campos escalares carregados. Mas vamos chamar a atenção aqui, por que essa expressão ela é conveniente? Essa expressão é conveniente, porque olhando para a corrente eletromagnética diretamente dessa forma, né, como sendo um bilinear em psi no espaço dos distribuidores, a gente não vê o que está, né, na verdade, por dentro dessa corrente. A gente só começa a enxergar melhor essa corrente quando a gente usa as equações de campo e a gente quebra essa corrente nessas diferentes contribuições. Observe o seguinte, se não houver um campo eletromagnético externo, esse termo aqui é zero. Mas o que é interessante vocês observarem é que se a corrente se acopla com o campo eletromagnético, de qualquer maneira, a corrente está presente, o campo eletromagnético está presente na expressão da corrente. Né? Porque normalmente, olhando para cá, nós não vemos campo eletromagnético nenhum. Essa expressão aqui, ela só vê o campo fermiônico. Mas se a gente usa que a partícula fermiônica está acoplada no campo eletromagnético, a expressão, ela traz esse termo aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui, ó, esse termo aqui, junto com esse termo aqui. Eu tenho aqui o EQ sobre MC, né? EQ sobre MC, vamos pegar aqui esse, vamos retornar aqui a nossa derivada covariante. O que é a nossa derivada covariante do nosso campo fermiônico? Isso aqui é o dmi-psi mais I sobre H cortado a mi psi, né? Era essa expressão da nossa derivada covariante. Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir esse termo que está aqui, ó, vamos substituir aqui esse termo que está aqui, DI, e vamos escrever ele desse modo. Isso aqui é DI psi menos I sobre H cortado a mi psi igual a DMIPS. Vamos fazer isso. Opa, Dória, conseguiu lá? Eu enviei para você. Tá. Já enviei para ele. Mas é que envia não só para... Tá. Tá. Enviei para você. Tá legal. Enviar para quem? Para ele, cara. Tá legal. Eu já enviei para ele. Já mandou. Tá certo. Então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa expressão aqui, vamos substituir esse DMI aqui por essa expressão. Então esse DMI aqui vai ficar aqui, só para escrever para ficar. Fazer o cálculo lateral. Vai ficar IH cortado, vamos colocar a IH cortado sobre 2MC. E aí esse termo aqui é psi barrado. Aí eu estou substituindo, ó, esse
derivada ordinária pela derivada covariante. Limite-se. E aí, esse termo aqui vai entrar aqui com menos I. Então, vamos ter menos si barrado, né? Tá aqui, ó. I é que menos I aqui, isso vai dar para botar aqui. O índice em cima, né, professor? Oi? O índice em cima como faz eles estão falando? Aonde aqui? Você Ah, bom, vamos fazer tudo embaixo e tudo em cima. Mas vamos botar em cima então, para ficar igual. Então, vamos pegar, aquilo que eu escrevi a relação embaixo, vamos escrever a relação com o índice em cima. A relação fica a mesma, porque todo mundo sobe o índice simultaneamente. Professor, Pode falar. falando sobre os índices também, Ali é um I. na que a equação ali está com uma consistência nos índices. Ali Onde é isso I. aqui embaixo da decomposição? Aqui? É. Aqui é DI, obrigado. Tinha trocado, isso está errado. Aí no último termo E também. aqui também é a obrigado. Eu Só troquei que aí você tem que inverter também o sigma, em vez de ser Nini, vai ter que ficar Nini. Não era Nini, não, porque aqui esse índice aqui estava na estava certo. Mas eu acho que ele estava assim, porque a equação de cima, você trocou de Nini Ah, para cara, mim. você estava assim, então aí, deixa eu falar aqui. Não vou ficar consertando nada. Mas eu pegar o sinal, o resultado, dá uma passada aqui. Me dá o resultado que vocês têm sem eu mexer. Dá uma passada. Não, dá outro agora. Agora dá só um passo antes. A pior coisa é consertar a equação. Não, isso aqui eu tirei foto, se for. Alguém copiou a aula? Vamos dar aqui, só pegar um passo antes desse. Obrigado. Fazer um passo antes disso. Aí a gente acerta sem ocupar. Se ficar corrigindo, porque senão não dá. Fica uma loteria de sinal, é mais. Obrigado. Então a gente parou aqui. Vou voltar aqui porque é inevitável. Então a equação estava assim: 2EZ. Vou confiar que o Gustavo copiou certo, né? Tudo aqui o índice de MI, né? Porque isso aqui tinha que estar assim. E quando a gente. Aqui se deve ter colocado errado. Tô com foto se quiser olhar. Não, acho que está copiado errado sim. Porque os dois termos têm que estar com sinal baixo. Quer dizer, quando eu troquei, se você copiou aqui, vê só. Se aqui, ó. Se aqui, dá licença. Se aqui tem. Aqui. Aqui não tinha visto. Aqui. Aqui. Se aqui tem. A cena, que você vê no... Tem certeza, né? Então é isso. Então aqui é Mi. Sim, certo. Menos 2 é que vai conferir a tua fotografia, por gentileza, Alexandre. Então, agora como a gente falou, então aqui o Gustavo tinha que colocar Mimi, para poder ficar Mimi, e aqui vai ficar com o sinal mais. Então, aí esses dois termos eu acho que se somam para dar uma derivada bonita, né? Perfeito. Certo? E aí aqui o que eu tinha feito era simplesmente chamar Mi de Mi e Mi de Mi. Então aqui eu chamei o Mi eu passo a chamar de Mi, que é o índice saturado, e o Mi fica sendo o índice livre que virou Mi. Então aqui ficou Mi, aqui ficou Mi, aqui ficou Mi. Sabendo só como deu isso, né? Então aí ficou aquilo que a gente tinha. Vamos botar aqui. Vamos ver agora se se barrado, então nós vamos com essa expressão. Se barrado,
Gama, mi, psi. Dê todo mundo aí, pra gente ver quem copiou, ver se está conferindo. Então, copia da portada. Sobre 2MC. Barrado. D, mi, psi. Menos. Psi barrado. Até aqui bate, né? Um problema, deixa eu colocar. Vou tirar esse aqui. Vou falar menos coisa aqui. Mais. E H cortado. Aí aqui fica DI. Psi barrado. Que eu acho que o Gabriel estava falando, né? Sigma menos Y. E aqui tinha o quê? Mais 2 aqui ou menos 2 aqui? Menos. Mais 2 aqui, a mim. Se barrado, isso? Era mais 2 aqui ou menos 2 aqui? Menos 2 aqui, obrigado. Menos 2 aqui. Passei o sinal pro lado de lá, correto, né? Isso, tá cá, menos 2. Você dividiu por 2MC. Aí dividi tudo por 2MC aqui. 2MC aqui. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Então aí a gente agora está fazendo a derivada covariante. Vamos pensar o seguinte, então a gente vai substituir agora, então a nossa derivada covariante, só para a gente ver aqui, né? Ela ficou desse modo, botando todos os índices em cima. DI mais I, E, H cortado, a mim. Então como que a gente está fazendo? Vai substituir essa derivada aqui pela derivada covariante, só para a gente ver o que faz. Então isso aqui igual a I, cortado, 2MC, psi barrado, DI, e aí vamos produzir esse menos aqui. Menos I, sobre H cortado, psi barrado, psi. Vamos lá. E aí agora esse termo aqui, falta menos, elipse barrado, assim. E aí ele tem um sinal menos. Então esse cara que vai para lá com menos vai ficar mais. Mais I, E, sobre H cortado, a mi, se barrado, certo? Esse termo aqui está normal, é o sinal mais. Então esse cara transita para lá com o sinal menos. E esse cara aqui é esse sinal menos. Então quando esse cara for transitar para cá, ele vai falar com o sinal mais. Então temos esses dois termos aqui. Mais IH cortado sobre 2MC. Aí ó, NI, se barrado. Depois esse termo aqui é menos. RQ sobre MC. Aí, se barrado. Então esse termo aqui tem I. Esses dois termos aqui se cancelam, né? Esse termo aqui menos I aqui, mais I aqui. Cancela esse, então vão sobrar esses termos aqui, né? É isso mesmo. Esses dois termos se cancelam, aqui ficou esse cara aqui, aqui ficou não tem mais nada aqui, e aqui, esse termo aqui ficou. Peraí, gente, eu fiz uma besteira aqui. Desculpem, tá? Perdão. Olha só. Aqui eu estou substituindo DI psi barrado. Então, DI psi barrado. Vamos usar essa relação aqui do psi barrado. DI psi barrado. Podemos falar alguma coisa que eu vou explicar porque eu achei do erro. DI psi barrado. Quando eu barrar isso aqui vai ficar menos IRE sobre H cortado. A mi psi barrado. O que eu estou vendo? O psi barrado é um objeto que tem uma carga oposta ao psi. Então a derivada covariante dele tem que ter carga oposta. Mas mesmo que eu não pense nisso, é só barrar essa equação. Barrar uma equação significa tirar o dagger também. Quando eu tirar o dagger, o I vira menos I. Então esse sinal aqui vai aparecer
aqui no DI separado, quando eu substituir isso aqui vai transitar para cá com um sinal menos. Né? Então esses dois termos aí vão se somar, né? Ficou. Então esse termo aqui, quer dizer, vamos dizer, vai cancelar. Esse aqui cancela, mas aqui vai ficar na verdade um fator 2, que vai cancelar esse fator 2. E aí I vezes o MC dá 1. Então vai ficar E sobre MC, os H cortados se cancelam. Então esse termo aqui rapa fora, junto com esses dois aqui. Por que eu vi que eu tinha errado? Por quê? Essa expressão aqui é neutra, é invariante gauge. A fase daqui cancela a fase daqui. Com a derivada covariante, a transformação desse objeto é idêntica a desse. Então se cancela. A desse cancela a desse. Então esse objeto é invariante de gauge, esse objeto é invariante de gauge. Esse objeto aqui não é invariante de gauge. Se barrado, emite sim, só que não é invariante de gauge. Por quê? Porque se eu fizer uma transformação de gauge, o psi vai. A transformação é essa. Psininha, psi barrado é. Aí é que sobre H cortado, alfa psi. A derivada do psi, ela vai, esse aqui é o psi barrado. A derivada do psi, ela vai pegar a fase oposta. Só que ela vai ganhar um vezes psi e vai ter um termo que vai ter a derivada da própria fase, vai aparecer o vezes alfa. Então, com a derivada usual, esse termo aqui não é invariante de gauge. E aí eu estava vendo, esse termo é invariante de gauge, esse é invariante de gauge, esse é invariante de gauge, esse não é, porque o amigo é individual. Isso aqui é invariante de gauge, mas isso não é. Então eu falei, pô, tem um erro aí. Os dois lados, do lado esquerdo é invariante de gauge, mas do lado direito não estava dando por causa disso. Aí eu vi que eu errei aqui. A derivada do psi barrado é essa aqui. Então, ao fazer a substituição, esse sinal se torna menos, se junta com esse e cancela com esse. Era só isso que eu queria chamar a atenção, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa expressão, então, ela pode ser escrita sem esse termo, com esse termo, mas aqui ficando agora, derivada covariante. Mas, claro, o efeito campo de gauge está presente aqui dentro. Então, eu estou dizendo que essa expressão agora pode ser escrita desse modo. Vou colocar isso aí. Então, vou colocar essa expressão aqui datada, porque nós vamos poder fazer uma comparação com o caso de cálculo. Então, vou botar ela mais eficiente. Então, a expressão fermiônica da nossa corrente eletromagnética, ela pode ser escrita de uma forma manifestamente invariante de gauge. Então, essa expressão aqui, como nós estamos vendo, ela está medindo a derivada do campo. A derivada do campo é um momento. Então, isso aqui, de uma certa maneira, tem um momento envolvido aqui. Isso aqui está descrevendo um certo fluxo, né? Alguma coisa que tem momento. Então, deve ser carga, né? O momento é o fluxo de carga. E esse termo aqui tem um significado um pouquinho, né, particular. Vamos depois dar uma olhadinha no significado desse termo aqui na equação geral. Então, esse termo aqui está me descrevendo, a derivada é o momento, né? Então, se eu multiplico isso aqui pela carga, vamos botar, se eu multiplico isso aqui pela carga esta, isso aqui está descrevendo um elétron com carga E, né? Digamos que nesse momento esse E, eu fiz o Q igual a 1, né? Então, vou botar a carga aqui e a carga. Vou colocar aqui só o significado da carga, porque até então não tinha uma referência à carga. Então a carga é o então isso aqui agora me dá uma corrente associada a essa carga aqui. Tem a carga aqui. Então esse aqui é um fluxo
dessa carga. Então isso aqui tem um significado mesmo de fluxo de carga. Agora vamos dar uma olhadinha no que está desse lado aqui. Isso aqui é o psi barrado, sigma mini. Bom, só para ter uma ideia, vamos pegar as componentes espaciais disso aqui. Isso aqui é o psi barrado, né? Então isso aqui é o psi barrado, que é o psi d'água, gama zero, gama ni, gama mi. Aqui é o comutador, gama mi, menos gama mi. Vamos colocar assim, psi, só colocando isso aqui. Vou pegar a parte espacial desse objeto, pegar os índices espaciais, IJ. Eu vou particularizar agora. Vamos olhar essa expressão nos seus índices IJ. IJ menos JE. Vamos fazer isso aqui. Tá? Só para pegar um caso especial, assim, um setor especial desse tensor. Você pode ter índice zero e o índice temporal e o índice espacial e os dois índices espaciais. Né? Então vamos olhar nossas matrizes gama na representação que nós estamos trabalhando, que é a representação do raio. O gama zero é. Vou botar aqui o gama zero. O gama zero é zero, identidade zero. Isso aqui é o nosso gama zero. Vamos pegar o nosso espelor, vamos decompor. Ele tem duas componentes, vamos fazer tudo em notação 2x2, né? Então o nosso espelor tem 4 componentes. Vamos dizer que as duas primeiras componentes sejam psi e as duas componentes, como a gente já fez, psi aqui. Então esse aqui é o nosso espelor psi, né? Duas componentes psi, duas componentes i, a matriz gama zero. A matriz sigma gama i é zero, menos as matrizes de Pauli, né? Menos a matriz de Pauli sigma i zero, aqui é zero, menos sigma j zero, menos, trocando agora j com i com j. Esse termino que eles vão precisar fazer, que é só trocar i com j. E aí fica o mesmo psi. É o psi. Certo? Então, esse termo aqui está dando para nós o primeiro termo ali vai ficar a matriz de 2 por 2, né? Esse produto aqui vai ficar menos sigma i sigma j zero. É zero. E aí, menos sigma i sigma j. E aí agora, vou subtrair o i trocado por j. Vai ficar mais sigma j sigma i. Mais sigma j sigma i. Então, isso aqui está dando o comutador das matrizes de Pauli. Isso aqui está dando menos o comutador de sigma i do sigma j. Então está dando menos o comutador de sigma i do sigma j, que é menos 2i sigma k. Então, esse produto aqui, dessa matriz de coerência aqui, está me dando menos 2i jk, e ele aqui fica em sigma k. E aqui fica em sigma k. E agora tem que multiplicar isso aqui por essa matriz de identidade. A identidade invertida aí vai ficar zero, vai ficar sigma k. Zero, sigma k, zero. Então, ao fazer esse produto, nós vamos ter algo do tipo. Cidade vai pegar o sigma k vezes o psi, vezes o ki, não? Fora vai ficar off da ela, né? E o segundo termo vai pegar esse carinho, vai pegar esse aqui, mais cidade sigma k, psi. Tudo isso tem que inverter o i e o j também. Oi? Tem que inverter o i e o j também. Inverter aonde? Aqui. O segundo termo que inverte o i e o j, você não fez ainda, né? Eu fiz por isso do meu computador. Ah, tá. Certo? Legal? Isso do meu computador. Então, ficamos. Aqui tem o epsilon e j. Então, basicamente, o que a gente está vendo é o seguinte: a componente espacial desse objeto, sigma i j, está me dando
quer dizer, a menos desse F, está me dando alguma coisa do tipo epsilon e JK, algo do tipo cidade, sigma K, que, claro, mais o conjugado hermitiano dele, mais que dada, a matriz de Pauli hermitiana, pega isso aqui, né? Então eu tenho esse I que tem aqui, que estava aparecendo aqui no computador, junta com esse I, dá uma coisa realmente, uma coisa real, né? Tudo bem, o que esse termo aqui está representando para nós? O que nós sabemos? Isso aqui é a matriz de spin, do espaço fermiônico. Então, o que eu estou produzindo aqui é alguma coisa do tipo o spinor de duas componentes, a matriz de Pauli e aqui o spinor. Esse objeto aqui, se eu acoplar essa corrente com um campo eletromagnético, F μi, imagina, isso aí é uma corrente eletromagnética, né? Perdão. Essa corrente eletromagnética se acoplada com um campo amigo. A gente imagina que o que a gente faz? A gente pega a corrente, acopla com um campo amigo. Então vamos imaginar que eu vou acoplar essa corrente com um campo amigo. Só para a gente ter uma ideia do que esse termo possa estar representando. O que eu estou vendo é que aqui aparece uma matriz sigma. Então, esse termo aqui tem uma descrição para nós. Esse aqui é um spin, né? É como se fosse o valor médio do spin, o valor, um spin de transição, é uma amplitude de transição da componente de baixo para a componente de cima com a matriz sigma, que é a matriz de spin. Basicamente, esse termo aqui, quando olhado no setor IJ, no setor puramente espacial, está me descrevendo alguma coisa ligada ao spin. Se eu acoplar com esse campo aqui, vamos olhar o seguinte, se a gente olha para esses objetos aqui, se a gente imaginar o seguinte, e se a gente pega essa expressão aqui, bom, o que a gente imagina? Tem essa interação aqui, uma corrente, psi barrado, gama i, psi, ani. Isso aqui é uma interação, corrente, campo. Então a gente imagina que isso aqui é um termo de hamiltoniano, eu vou integrar em todo o espaço que me importa, em todo o espaço tempo. Então, estou pegando isso aqui, é uma densidade de energia de interação corrente, campo, integra o espaço todo. Então, isso aqui é um pedaço de uma interação, estou pegando aqui a densidade, estou integrando no espaço-tempo. Se eu estou olhando para essa expressão aqui dentro do espaço-tempo, essa derivada aqui, posso usar a regra, aquilo que a gente chama de integração parcial. Quando eu pegar esse termo aqui, estou pegando aquele, isso vezes isso, mas o termo daqui que me interessa é esse aqui, eu estou analisando esse termo aqui. Então, esse termo aqui, quando eu decompuser essa corrente aqui dentro dessa interação, eu estou pegando isso aqui, a interação J-Ni. É a interação de uma corrente eletromagnética com um campo eletromagnético. Isso aqui dá para nós o Φ vezes o Rho menos o A escalar J. Isso aqui é energia elétrica de interação, isso aqui é o setor magnético de interação. É a visão do espaço de Minkowski, né? Das densidades de interação, da densidade de energia de interação. Estou pegando, que isso é uma densidade, eu estou integrando no espaço-tempo. Agora, se eu pegar essa componente, estou pegando aquela corrente, se eu decompuser e olhar para esse termo aqui, que é o termo que me interessa, estou querendo analisar esse termo aqui, aí. Então, esse termo aqui é a derivada de um objeto vezes outro, no espaço-tempo todo. Posso fazer uma integração por partes e trazer esse cara para cá. Claro, fazendo uma integração por partes, eu ganho um sinal menos, e significa que eu estou jogando fora as contribuições lá no infinito. Imagina que eu estou integrando isso no espaço-tempo todo e que o efeito de borda, o efeito desses campos cai a zero no infinito. Então, ganhei. Esse termo aqui pode ser transformado nesse. Só que isso aqui, ó, é antissimétrico. Se isso aqui é antissimétrico, só vai me servir desse termo aqui a combinação antissimétrica. Eu posso substituir isso aqui por um meio de dni a mi menos dni a ni, ou seja, um meio de f mi. Aí agora, se eu olho para isso aqui, só o setor espacial desse termo, isso aqui é um J. Então, esse termo aqui deu isso aqui para nós. Mas a gente sabe da nossa descrição do campo eletromagnético do espaço Minkowski, esse F de J aqui é F de JK. Vem cá. F de J é RBL, campo magnético componente E, funcionalmente, ele cancela isso.
E aí eu pego, ó, Epsilon IJ kappa, Epsilon IJL. Então, esse cara aqui, ó, Epsilon IJ kappa vezes isso, vezes Epsilon IJL BL. Esses Epsilon contrai, dá um fator 2, um delta de kappa L. Ou seja, isso aqui tudo sai, o kappa fica igual ao L, então isso aqui vai dar um produto escalar. Está me dando, na verdade, isso aqui. Ou seja, uma energia que é campo magnético interagindo com o spin. Então isso é uma interpretação de que isso é um momento magnético. Quem é que se acopla com o campo magnético? É o momento de polo magnético. Isso aqui, ó, na verdade é essa interação que eu estou ganhando. Claro que aqui eu não estou contemplando a componente 0i. Claro, se eu quiser fazer a coisa completa, vou pegar 0i e o ij. Mas eu quero, já pelo ij, eu já vejo o que eu estou ganhando. Eu estou ganhando dentro desse termo uma interpretação de momento magnético. Então, esse termo que está aqui é o termo da corrente que descreve o transporte de momento magnético da partícula carregada. A partícula é carregada e ela tem spin. Então, se ela é carregada e ela tem spin, ela tem momento de polo. O momento de polo é a razão giromagnética vezes o magneto, vamos dizer, vezes E sobre 2m e aqui o spin da partícula. Se a partícula tem spin meio, isso aqui é H cortado sobre 2σ, o operador de spin. Então, ó, esse EH cortado sobre esse 2m, está aparecendo aqui, ó, EH cortado sobre 2m, está me dando justamente o magnetron de Bohr. A razão giromagnética do elétron é 2. Esse 2 aqui cancela esse 2. Isso aqui é o magnetron de Bohr, EH cortado sobre 2m. Então, esse termo que está ali, ele está me dizendo o seguinte: na verdade, o que está embutido dentro dessa corrente eletromagnética? Está embutido que a corrente eletromagnética do elétron, ela está carregando o fluxo de carga, quer dizer, o óbvio, a partícula é carregada, então eu tenho o eletromagnetismo da carga, mas eu tenho também o eletromagnetismo do dipolo magnético. Então, esse termo aqui, solto assim, a gente não vê muita interpretação dele. Mas se eu imaginar que isso aí vai ser acoplado, que a corrente se acopla com o campo, ou seja, numa certa hora que eu vou colocar aqui a energia de interação da corrente com o campo, esse pedaço, claro, a mesma coisa vai acontecer. Mas esse pedaço aqui, fica claro que aqui eu tenho momento. Então aqui eu entendo que eu tenho alguma coisa que está ligada ao momento, quer dizer, eu tenho as cargas em movimento, então eu tenho um fluxo de carga. Vamos dizer assim, é a corrente mesmo no sentido estrito. Mas aqui dentro eu tenho uma contribuição que vem também do dipolo magnético. Então eu tenho uma corrente eletromagnética que transporta a carga e transporta também o magnetismo do elétron, transporta também o momento magnético. É uma corrente de spin, na verdade. Então essa interpretação é importante porque mostra que a descrição relativística, né, ela já está levando em conta o fato de que essa partícula adquire esse momento magnético. Ele aparece com o fator certinho, ó, EH cortado sobre 2m. É exatamente o momento magnético, né, do elétron, é o magnetron de Bohr. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de que essa decomposição de Bohr, é importante porque muitas vezes, não nessa situação mais simples do campo eletromagnético, mas, por exemplo, se a gente acopla o campo eletromagnético com a gravitação, eu não estou fazendo aqui, obviamente, mas se a gente acopla o campo, bota aí uma ação de Dirac, não num campo eletromagnético externo. Ao invés de colocar aqui um campo eletromagnético externo, eu colocaria um campo de gravitação. Então eu tenho uma partícula de spin meio no campo de gravitação. E aí é interessante a gente rever a decomposição de Gordon para ver agora como fica as correntes, vamos dizer, a corrente gravitacional desse objeto de spin meio. Aonde é que vai entrar o efeito da métrica e aonde é que vai entrar o efeito da torção. Porque agora eu tenho spin se acopla com a torção do espaço e tempo. Então, uma coisa interessante, ninguém aqui no momento pode não estar interessado, mas se alguém quiser, por exemplo, fazer um essayzinho lá no final do curso, discutindo, por exemplo, o acoplamento do elétron num campo gravitacional, uma coisa interessante seria analisar detalhadamente a decomposição de Gordon no caso da gravitação.
tem saído coisas interessantes sobre isso, isso aí é trabalho de pesquisa ainda, isso aí não é uma coisa que está fechada, porque depende muito do tipo, se é um espaço de anti-de Sitter, se é um espaço de de Sitter, se é uma métrica, depende da métrica, se é uma métrica de poeira, se é uma métrica de um gás perfeito, de um fluido perfeito. Então, tem muitos efeitos aí que podem ser interessantes, né, para analisar. E outra coisa também que pode ser interessante é, se a gente faz uma extensão, acopla mais termos eletromagnéticos aqui na equação do Dirac, isso aqui é um acoplamento mínimo, mas eu posso introduzir termos de acoplamento novos na equação do Dirac com o campo eletromagnético. E aí, rever a decomposição de Gordon e ver o que a corrente, nesses casos, vai estar carregando. Então, esse é um assunto bastante interessante, é um tópico que pode ser olhado com bastante assim, profundidade, porque tem muitos efeitos colaterais. E aí, estudar esses efeitos no limite relativístico, no limite não relativístico, quando eu estou com velocidades muito menores do que a da luz, como é que esses termos aí podem trazer efeitos para a física de mais baixas energias, para mais baixas velocidades. Então, esse é um assunto interessante. Vale a pena quem quiser ir um pouco mais a fundo, ir a fundo. Então, eu vou deixar essa expressão da corrente aqui. Alexandre explicou por amigo só, né? Eu expliquei tudo por amigo, a interação é feita da corrente com a carga, né? Da corrente com o campo. Né? Depois que a interação eletromagnética, Não, você não fez só por corrente com o campo, foi isso que eu fiz. Mas eu expliquei todos os dois lados. Mas eu só quis interpretar esse lado, por isso que eu parei só que explicou. Certo? Mas o que acontece é que, ali, voltando lá pro momento, né? Primeira vez ele vai para a variante, então não tem terminado. Então, você tem que pensar no momento como sendo uma derivada usual. Isso tem aqui você vai abrir tudo. Aqui, na verdade, o que você tem? Vai ser um termo igual à derivada normal. Isso aqui né? Você está falando isso que a gente tem aqui, aqui é que está realmente o fluxo, aqui é que está o momento. Agora, o outro termo que está aqui é o IE, não vai ter o termo que vai ser mais IE, você vai botar a mi se barrado. Então, quando eu acoplar isso aqui com o ami do lado de fora, quando eu acoplar a corrente com o campo eletromagnético, isso aqui está me dando esse tipo de interação. O que isso aqui está descrevendo para mim? Isso aqui é psidágia, gama zero, psi. Se a gente olhar para nós, isso aqui é psidágia, psidágia. 0, 1, 0, psi, pi. Então isso aqui está dando para nós, psidágia, pi. Mais psidágia, psi. Então isso aqui tem interpretação de uma densidade. É uma densidade, né? Claro, conectando os dois setores, né? Então isso aqui está acoplando que o campo eletromagnético, isso aqui na verdade é o quê? Isso aqui é o potencial, que é φ ao quadrado menos A ao quadrado. Isso aqui está sendo acoplado a uma densidade de portadores, uma densidade de matéria. Então esse termo aqui também tem seu sentido, né? Mas esse termo aqui é um termo um pouquinho mais, um pouquinho mais fora do padrão do que esse, porque esse termo aqui está medindo realmente o fluxo. Mas esse termo aqui não está medindo fluxo nenhum, ele está medindo direto a interação, tem uma densidade de energia aqui, ó, está associada ao campo, isso aqui é uma coisa quadrática em ami. E esse psi barrado psi, imagina que esse psi barrado psi, por exemplo, tem um valor constante. Se esse psi barrado psi aqui tem um valor constante, eu estou, na verdade, produzindo um termo que é ami, e aqui vamos chamar esse termo aqui de MC. Isso aqui é justamente um termo de blindagem, que dá nos supercondutores o efeito mais dele. É isso aí que faz uma expulsão. Então, na supercondutividade, esse termo aqui no modelo de Ginzburg-Landau, esse termo aqui é crucial. Isso aqui me dá a densidade de portadores, é aquilo que Ginzburg-Landau chama daquele campo φ, eles chamam de campo escalar φ, que tem carga, né? Campo escalar φ, que é ligado à condensação dos pares. E esse cara aqui está acoplado com esse termo aqui, e esse termo aqui, em termos de equação de massa, você tem um termo que é A ao quadrado, que significa que nas equações de massa, esse termo vai aparecer assim, ó, rotacional de B mais N psi A igual a J. Então, esse termo aqui, ó, é um termo típico de blindagem, é o termo que dá o efeito marco que dá a expulsão do fluxo magnético. Então, esse termo é importante, né? Eu só não estava interpretando ele, eu queria ver a relação disso aqui com
com o momento de polo magnético, mas você pode abrir esse termo e fazer as interpretações que estão dentro. Nós tem todas, vamos dizer assim, todos os desdobramentos da interação eletromagnética da elétrica. Só como termo derivado normal, a Sim. gente tem associação com momento linear. Isso. Não é isso? É. Mas Olhar nas chamadas de Fourier. tá, mas então porque você vai ter só o Fourier, vai aparecer o carro. Isso. Mas- Vai aparecer o K desse cara aqui, vai aparecer um K do outro cara aqui. Vai aparecer uma soma de dois momentos. Não, mas eu estou pensando assim, um é psi, certo? E o outro é psi barrado. Isso. O psi barrado está mais relacionado com o psi da antipartícula do que com a partícula. Não, nesse caso aí, você não está falando Aí disso. eu digo assim, tem a subtração de duas A quantidades. antipartícula. Eu achei que era conjugado. Não, mas o conjugado, o psi barrado com o psi de carga, qual é a diferença? Um transposto e um C. Mas isso aí faz toda a diferença. Porque na hora da equação de Dirac, né, esse cara aqui que é interpretado como um objeto que tem a carga oposta, não aquele cara. Isso aqui você está descrevendo, você não está misturando psi com psi, é tudo psi. Então você está falando só do objeto que tem carga aqui, só da partícula. Se você colocar misturar psi com psi, isso aqui sim, esse objeto aqui mistura partícula com antipartícula, mas esse cara aqui é psi barrado com psi, é tudo o mesmo, não, tudo o mesmo cara. Tchau, Antoninho, tchau. Eu escrever esse barrado em termos de psi 6 e psi lá. Você pode fazer isso, mas você. Vai aparecer alguma coisa. Mas daí não vai. Mas como é que nós chegamos nesse termo? O que nós usamos para chegar nessa expressão da corrente? Olha para lá. Psi e psi conjugado. Olha para lá, a equação de Dirac. Nós não usamos a equação de Dirac para o conjugado de carga. Então você pode botar, claro, quem te impede de fazer isso é o próximo. Se C é C psi barrado, transposto, você pode pegar essa equação e fazer o seguinte: Tirar o transposto. tira o transposto dela. Então você vai ter psi C transposto, vai ser psi barrado e C transposto. C transposto é menos C. Então você pode escrever o seguinte: psi barrado é psi C transposto, esse C é menos 1. Com esse sinal menos aqui. Então, em nenhum momento, quer dizer, você é impedido de substituir o psi barrado pelo psi C. Só que isso aí é uma mera substituição matemática que, nesse caso, não está dizendo que você está trabalhando a antipartícula, porque para obter essa equação, você obtém a equação de Dirac inteira para o psi. Você não usou o fato de que você está usando a equação para a antipartícula. Então você não vai ter uma interpretação em termos de partícula misturada com antipartícula. É a equação de Dirac para partícula. Claro, você agora pode fazer tudo para antipartícula. Você vai escrever essa corrente aqui, que vai trabalhar com essa corrente. Agora você está falando para antipartícula. Certo? Muito bom, vamos parar por aqui e vamos para frente agora. Vamos ver o seguinte. O que nós aprendemos com essa lição? Suponhamos que agora o exercício que a gente queira fazer seja o seguinte: vamos estudar, depois eu ainda vou voltar na equação de Dirac mais na frente. Só estou querendo agora fazer comparações para vocês verem o padrão de universalidade da interação eletromagnética. Parece aqui. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos supor que a nossa questão fosse: nós temos agora portadores de carga, de objetos carregados, né? Portadores escalares. Então são objetos carregados. Então tem uma partícula massiva, um spin zero, escalar, e carregada. Uma carta aqui. Então, se ela é uma partícula escalar, nós já sabemos como é o tratamento. A partícula escalar está na representação 0, 0, o campo realmente escalar, então nós podemos escrever a equação que governa isso aqui para nós, da Lambertiana. Aí aqui a gente tinha aqui o termo que a gente chamava de comprimento de onda de Compton, né? A menos 2, φ igual a 0. Equação de Klein-Bora, certo? E muitas vezes, né, a gente pode escrever aqui também, colocando, né, no fundo que a gente tinha era isso aqui, né?
estava impondo essa relação assim, PMI menos M2C2, né? Na transformada de Fourier, fictível de P igual a zero. Eu estava dizendo isso, eu estou implementando essa condição aqui de E2 menos T2C2, né? E2 sobre C2 menos P2, menos M2C2 igual a zero. Isso aqui dá aquela relação entre energia e momento. Está escrito aqui nessa relação é E2 igual a P2C2, né? Mais M2C4. É o conteúdo dessa equação aqui. Então, ele dá a relação entre energia e momento. Então, a partícula não tem nada a ver com a partícula, não tem spin, ela só tem energia e momento. Então, essa relação. E a gente ia substituir isso aqui por IH cortado dmi, IH cortado dmi, momento, né? Menos M2C2. Esse 2 aqui ele dá menos 1. Então, isso aqui me dá um sinal mais. Fica tudo menos. Para menos e menos, bota o sinal mais. E divido aqui por H cortado ao quadrado. Foi o que a gente fez. Então, dmi, o da Lambertiano, e isso aqui é o comprimento de onda de cômputo inverso. H cortado sobre MC, o comprimento de onda de cômputo da partícula de massa M. Então, isso aqui fica assim. Então, essa equação aqui está me dizendo isso. É a relação entre energia e momento de uma partícula livre. Nossa partícula, para mim, não tem carga. Vamos introduzir a carga. Então, como é que a gente introduz na nossa lição? Vou botar mais uma internet em caixa, não sei. 7h15 eu dou uma paradinha e a gente vai. É isso. Vamos lá então. Nós queremos introduzir a carga. Então nós já entendemos no campo da interação do caso fermiônico que a simetria que controla a carga eletromagnética é a simetria de Gauge do campo do fóton, do campo de Maxwell. Então, essa simetria aqui, que é a simetria de Gauge, ela era levada, né? A gente sabe que ela transpassa o setor de matéria através de uma transformação de fase. Então, nós tínhamos essa transformação, simultaneamente com essa transformação do campo, a matéria sofria essa transformação aqui. Onde aqui a gente tinha a prescrição do que é a carga eletromagnética. Nesse caso, vamos fazer a mesma coisa. Então, nós temos uma partícula escalar carregada. Então, vamos dizer, ela tem carga. Então, vamos usar a mesma prescrição. A noção da carga dela está nessa transformação de fase, que independe do spin. Isso aqui é algo que é completamente escalar do ponto de vista do grupo de Lorentz. Então, nós vamos colocar que eu tenho uma partícula escalar com carga Q. E aqui, a única diferença é que eu tenho um campo escalar. E nós já sabemos que para ter a simetria de Gauge, né, para que o sistema eletromagnético completo seja invariante de calibre, nós já sabemos que a derivada usual tem que ser, então, substituída pela derivada covariante, que vai trazer a informação da carga elétrica, que aparece o mais I, aqui é a constante de acoplamento, aqui fica o papel da carga, e aqui. Então, o que a gente tem que fazer é trazer para cá a informação, né, dessa. Então, trazer para essa derivada aqui. Então, isso aqui é um dmi. Então, o primeiro termo é a derivada. Vamos dizer que a gente esteja escrevendo esse Lambertiano aqui como sendo dmi. Então, a interação eletromagnética está sendo introduzida assim. dmi mais essa derivada, atuando na outra derivada. Vou colocar menos, se quiser, vou poder botar aqui mais, né? M2, C2, sobre H cortado ao quadrado, vou colocar assim aqui, igual a zero. Então, essa equação aqui
a equação que é consistente com a simetria de Leibniz. Então, o que nós temos, né, deixa eu botar isso aqui, é isso aqui. Nós temos dmi F' igual a miséria J mi máximo e então todas as equações de máximo e aqui nós temos a equação do setor de matéria. A gente pode, se quiser, colocar assim, essa derivada covariante atuando nessa derivada covariante atuando no φ mais M2 C2 sobre H cortada ao quadrado igual a zero. Então, isso tudo aqui é invariante de quê? Então, se nós fizermos simultaneamente a transformação no A e a transformação no φ, a gente vai ter que essa equação aqui, quer dizer, se eu fizer tudo linha, né? Então, tudo aqui, continua variando. De linha. Então, escrever tudo sem linha antes da transformação. É claro que a derivada covariante lá também varia. O próprio operador de derivada varia, porque ele tem dentro dele, né? Campo eletromagnético. De linha mi é dmi mais i é Q sobre H cortado, a linha i. Então a gente tem tudo igual no outro caso, quer dizer, dmi φ transformado de gauge é dmi linha, φ transformado de gauge, que é exponencial menos i vai se transformar exatamente igual ao φ. A derivada covariante e o objeto sobre o qual ela age se transformam da mesma forma sobre a transformação de gauge, porque esse objeto tem uma carga Q, mas esse objeto é neutro, então a carga dele continua sendo a mesma, então a fase não. Então tudo igual ao caso fermiônico, não tem nenhuma diferença. A diferença é só que a equação do Dirac é primeira ordem nas derivadas, e a equação de Klein-Borman é segunda ordem nas derivadas, são derivadas segunda, não mais uma equação com derivadas primeiras, né? Vou passar, deixa eu ver o que eu posso fazer. Você está trabalhando para apagar esse lado aqui. Então vamos pensar o seguinte, a nossa corrente, vamos pensar, a corrente escalar, meu campo é escalar, meu campo escalar não tem spin. Então esse termo aqui não deve estar presente, esse termo aqui carrega, dá uma informação sobre o spin, sobre o momento magnético. Como a partícula não tem spin, não tem escalar, ela não deve ter momento de polo magnético. Claramente, ela é um monopolo elétrico, ela não tem spin, ela só é a carga. O elétron não, o elétron é um monopolo porque tem carga, mas ao mesmo tempo é um dipolo magnético porque tem momento magnético. Então os dois termos estão presentes aqui. Vamos dar uma olhada como é que a gente pode olhar para a corrente eletromagnética, né? Então vamos pensar aqui uma coisa. A nossa, se a gente, por exemplo, que tem essa equação aqui, né? Essa equação aqui é a equação que dá o campo de matéria. Está me dando, outra coisa, só para chamar a atenção de vocês. Essa derivada está atuando nessa derivada. Então é claro, dmi, φ. Quando esse termo aqui atuar aqui, ele vai produzir dois termos. Vai produzir dmi a mi, φ, mais a mi, dmi, φ. Que vai se juntar com esse termo aqui, a mi, dmi, φ. Então vai produzir isso aqui, vai produzir o D'Alembertiano usual, que é dmi. Aí vai produzir um termo aqui que vai ser duas vezes i, e, q. Só para lembrar vocês assim, a mi dmi é menos E2, Q2 sobre H cortado ao quadrado, a mi, tudo isso atuando em φ. Então esse termo aqui são as duas derivadas atuando diretamente em φ. Esse termo aqui é só uma derivada atuando. Eu esqueci do outro termo, que é esse dmi vai atuar nesse ami, desculpa, tem um terminho a mais, não vou ter lá, que é derivada com derivada, que é o D'Alembertiano. Essa derivada, esse termo aqui, vai se juntar com esse termo aqui, então vai produzir um termo que vai ser, eu apaguei, é 2i, é Q, sobre H cortado, esse termo aqui. Depois tem um termo, vai aparecer uma vez só, que é esse termo aqui, IQ, sobre H cortado, dmi a mi,
Então essa derivada já está saturada em cima do AMI, ela está pegando a quadra de divergência do campo. Está aqui. E depois esse termo aqui, mais N2, C2, sobre H cortado ao quadrado, tudo isso, φ igual a zero. Então essa expressão. Tem o termo de AMI ali também. Oi? Ah, tem um de AMI ali que eu esqueci da verdade. Esse termo que é menos, né? Menos T2, T2, sobre H cortado ao quadrado, obrigado. AMI ali, mais N2, C2, sobre H cortado ao quadrado, φ igual a zero. Então essa é a equação de Klein-Bond. Claro que eu posso trabalhar no chamado gauge de Lorentz. Gauge de Lorentz é pegar dmi a mi igual a zero. Posso fixar o gauge de Lorentz e fazer esse termo aqui igual a zero. Mas em geral, a expressão geral é essa. Lembrar que tem esse termo. E às vezes a pessoa esquece que essa derivada pode estar falando, pessoal, não é uma besteirinha, mas até eu já errei nisso quando estava estudando. Às vezes ele vai fazer uma manipulação, esquece de passar essa derivada. Tá bom? Então, só para lembrar vocês agora, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado em saber como eu leio a corrente eletromagnética que é produzida aqui. Nós temos aqui o seguinte, nós temos dI. Professor, esse termo AMI pode ser interpretado como se fosse uma massa, uma espécie de massa que... O dmi a mi? Dmi todo em cima do AMI? Não, AMI. Ah, o termo AMI. Vamos pensar. Claro que eu tenho esse campo aqui. Quer dizer, isso aqui, nesse caso, isso aqui está me dando uma interação, porque eu tenho três campos, né, assim, no mesmo ponto, localizados no mesmo ponto. É uma interação de campos, mas, por exemplo, se esse objeto aqui fosse uma constante, isso aqui seria uma massa do campo, sim. É o que a gente estava falando aqui, quando esse cara aqui, que produzia o psi barrado, psi AMI, se esse psi barrado psi ficar constante, você tem alguma coisa que é tipo um termo de massa que forma e você espelha o fluxo magnético. Então esse termo aqui, ele pode, em certas situações, ter interpretação de uma massa, como se fosse uma massa que o fóton adquiriria. No mecanismo de Higgs, é isso que acontece. Esse campo aqui, porque vocês observarem bem, isso aqui é uma equação de campo, não é um lagrangiano. E se você olhar no lagrangiano, para um lagrangiano, esse termo aqui seria φ star, AMI, φ. Na equação de campo, isso sai. A densidade lagrangiana é isso. Se agora esse φ star φ é uma constante, isso aqui vira massa do fóton. Então é daí que sai o mecanismo de Higgs, sai exatamente nesse termo, que sempre é crucial. Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Mas não. Mas aí você tem um vértice, teria um vértice com dois fótons. Aqui sim. É meio estranho. Mas então você nunca ouve as perguntas do Dória. Por isso eu acho que não é mais estranho. Não, é o seguinte, por que você acha estranho você ter um vértice com dois fótons? Você não estaria interagindo. Isso. Mas auto-interagindo ou interagindo? Interagindo. Um campo está. Quem faz a mediação é um campo. Esse termo aqui Seria como se eu desse um fóton e emitisse o campo escalar. Você teria um fóton. Aí você tem um campo escalar aqui. Basicamente o que você tem uma figura gráfica aqui, essa estrutura. Não, deve ser não. É uma interação só com três campos. Não, porque isso aqui é equação de campo. Não, tá certo. É por isso. No lagrangiano, o que você teria seria isso. Então você teria uma interação. Agora vamos pensar, por que isso não é estranho? É essa diferença que a gente está querendo chamar a atenção do eletromagnetismo de um portador fermiônico para um eletromagnetismo de um portador bosônico. Quando o cara é fermiônico, se vocês lembrarem bem e olharem para a equação de Dirac, a equação de Dirac, ela me dá o termo que aparece no campo eletromagnético lá na equação de Dirac, era esse aqui, menos E sobre H cortado, então aqui, assim aqui, AMI psi barrado. Na equação de Dirac era esse termo aqui, AMI, gama mi psi. Então na equação de Dirac, você tinha lá a equação de Dirac toda direitinha, né, o termo de massa e tal, isso aqui igual a zero. Então o termo eletromagnético, ele está aqui. Ele mistura apenas um fóton, tem um campo do fóton, e tem um campo fermiônico, só isso. Em termos de ação, isso significa que você deveria, quando você vai para a ação, o que é uma equação de movimento? Né? Quando a gente pega agora ela grande, DDT, né? DL, DT ponto,
menos dl dq. O que eu fiz aqui? A gente pega esse lagrangiano, que depende de Q, que é ponto, no princípio, e faz uma variação em relação a Q. Então, quando eu olho para a equação de Euler-Lagrange, quando eu tenho uma equação de campo, isso significa que se eu quiser voltar para o lagrangiano, da onde a equação saiu, é só multiplicar pelo ΔQ, é só multiplicar, na verdade, pela coordenada. Essa aqui é a origem. Então, isso significa que esse termo, em termos de equação de Dirac, ele deve ter vindo daqui. Eu tenho ami, gama mi, psi. Se eu tenho psi aqui, é porque esse termo deve ter vindo do psi estático. Por variância de Dirac, e fazer tudo bem. Então, a interação fermiônica, ela realmente me diz que a carga eletromagnética, ela emite ou absorve o fóton. Você tem aqui, isso aqui representa a carga eletromagnética, você para aqui, é no fundo a corrente, quer dizer, esse termo aqui, na verdade, nada mais é do que isso aqui, ó, Ami, Jmi, psi barrado, gama mi, psi ou Jmi, isso aqui é o Ami. Então eu tenho uma corrente de matéria, uma corrente de matéria fermiônica, e aqui interagindo com o campo de um fóton, ou seja, a minha corrente ela pode emitir ou pode absorver um fóton. Essa que é a história. Então é como se eu tivesse uma corrente aqui, e ela ou emite ou absorve um fóton, não importa, mas ela interage com o fóton. Então isso é o que caracteriza a interação fermiônica. Esse termo aqui, justamente, a invariância de Gauge, está me dando uma novidade, que é esse termo. Então está me dizendo que, se eu olhar na retrospectiva, não para a equação, mas para o lagrangiano, isso deve ser alguma coisa do tipo φ estar Ami, Φ, que é justamente se você falou que está te incomodando. Então, agora tem dois fótons. Então isso significa que eu tenho a minha corrente de matéria, mas agora ela emite e absorve dois fótons. Então a interação bosônica é uma interação que tem essa marcada diferença em relação à interação fermiônica. A interação bosônica, ela obriga dois fótons a interagir. Não significa autointeração, no sentido que o Dória fala, porque o Dória fala autointeração é só fótons sem matéria. Mas a matéria aqui, de uma certa maneira, ela está promovendo a interação direta de dois fótons. Então, isso é uma característica do setor bosônico. Por quê? Por que não é uma característica do setor fermiônico, mas é uma característica do setor bosônico? Só porque eu olhei a equação e deu? Ou será que tem algum princípio físico por trás? Será que tem alguma intuição física que a gente possa seguir por trás? O que acontece com a equação fermiônica? Por que uma equação fermiônica é de primeira ordem na derivada e não segunda? Por que a equação bosônica tem duas derivadas? E por que a equação fermiônica tem uma derivada? Né? Então, quando a gente escreve as equações, lei de Newton, né? Geralmente a gente trabalha x dois pontos. Está sempre ligado com o nosso lagrangiano, depende da velocidade ao quadrado, e aí a gente ganha, na verdade, uma aceleração. Mas para a coordenada fermiônica, não é isso que está acontecendo. Para a coordenada fermiônica, nós temos uma equação com uma derivada só. A equação de Dirac, ela não é d'Alembertiana, ela é com apenas uma derivada. Se a gente olhar a equação de Klein-Gordon, ela tem duas derivadas, uma d'Alembertiana. Se nós olharmos as próprias equações de Maxwell, elas são dmi, f mi. Então tem dmi e mi. De uma certa maneira, também tem duas derivadas, tem um d'Alembertiano aqui. Então as equações bosônicas, elas são derivadas segundas. A equação fermiônica de Dirac é uma derivada apenas. Por quê? Isso aí tem consequência, porque, claro, o fato da equação bosônica ter duas derivadas é o que me faz aparecer isso aqui, por causa das duas derivadas. Então vai forçar os dois fótons a interagirem. A equação fermiônica, ela só tem uma derivada. Então ela não força dois fótons, ela vai produzir isso, ó. Ela produz exatamente isso. Apenas um campo. Ela só tem uma derivada. O fóton, ele acompanha, né, o momento. Então a gente sabe lá da mecânica, define o momento canônico. O momento canônico, lá da mecânica, a mecânica clássica, né, partículas, é P mais Q a mim, que é sobre 2n ao quadrado, sobre 2n, né? Então o momento canônico, ele, o que acontece? O campo eletromagnético, ele entra no momento canônico. Então, quantos momentos houver, eu vou ter quantos
mais campo eletromagnético. Mas se eu soubesse para vocês uma equação de Klein-Gordon diferente, que fosse uma equação assim, lambertiano mais lambda a menos 2, aí eu vou colocar aqui um termo novo, um parâmetro, e aqui um lambertiano ao quadrado. Φ igual a zero, por exemplo. Se eu tivesse essa equação de Klein-Gordon. Então eu tenho um termo novo. Tenho, na verdade, 4 derivadas. Isso aqui é dmi, 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 dmi. Então eu tenho uma equação que tem 4 momentos. E aí cada momento puxa um campo de eletromagnético. Então, na verdade, eu não teria 2 fótons, eu teria 4 fótons. Teria uma interação desse tipo. Então, o que a gente está entendendo, quer dizer, o que a gente percebe é que o fato do objeto ser bosônico, o momento canônico, ele, quer dizer, a própria estrutura, né, da mecânica, isso aí é uma questão, da onde é que você vai puxar, onde é que está a origem, onde é que está a origem? A origem de tudo está na lei de Newton. A origem de tudo está na relação mecânica que você quer atribuir a essa partícula. Então, ela tem um momento. O campo eletromagnético, ele se enfia justamente no momento, ele puxa o momento da partícula, que é onde você tem a noção do grau de liberdade, que é onde tem momento, é que tem evolução temporal. Você precisa que alguma coisa tenha momento, tenha velocidade, para você dizer que ela está caminhando, que ela está evoluindo. Então, o campo eletromagnético, ele vai justamente aonde tem a evolução da partícula, ou seja, ele entra no momento. Então, quanto mais momento você tiver, mais você vai trazer, mais você traz. Nos momentos, cada um desses momentos vai puxando interação com o fóton. Então, é um pouco isso. Agora, por que o elétron, por que quando a gente constrói a equação de Dirac, por que a gente não constrói uma equação com derivadas? Por que não chega e diz isso? Também. Beleza, tem uma relação, é 2 menos P2, C2, quer dizer, está tudo igual para igual, eu estou descrevendo uma partícula massiva, só que esse cara aqui, vamos dizer, por construção, ele já está na representação fermiônica do grupo de Lorentz, então ele já tem spin meio. Então eu estaria escrevendo uma partícula de spin meio massiva. Por que essa descrição não é satisfatória para o campo fermiônico? Por que ela é uma descrição abundante? Por que eu não posso fazer isso? E por que eu venho para uma equação com apenas uma derivada? Por que eu não posso ter 2 derivadas? Então essa é uma questão. Então, é aí que está a essência de por que o fóton interage apenas uma vez com um elétron, mas interage 2 vezes. Eu tenho, os fótons se acoplam entre si por intermédio da corrente de matéria bosônica. Tá certo? Essa que é a questão. Tá feito. Então vamos tentar, aonde é que está a origem disso? Então, o que eu falo? Você quer falar alguma coisa desse momento? Assim, ligado a isso que é? Sim, você perguntou por que não tem uma equação lá. A gente sabe que ela vem para as componentes, né? Isso. As componentes do espinou, mas se você me responder por que não tem... Isso, por que a equação de Dirac não é uma equação de Klein-Gordon? É invariância, é isso? De quê? É de Lorentz. Não, isso aqui é perfeitamente covariante de Lorentz. Isso aqui não quer invariância de Lorentz, hora nenhuma. Isso aqui é um escalar de Lorentz, isso aqui é um espinor de Lorentz. Quando você multiplica um escalar por um espinor, você ganha um espinor. Então, quebraria invariância de Lorentz se você estiver somando isso aqui, por exemplo, com uma grandeza escalar. Então, um escalar vezes um espinor é um espinor. Então, o primeiro termo dessa equação é um espinor. Esse termo não pode ser escalar. Então, você tem que somar espinor com espinor, vetor com vetor, escalar, tensor com tensor. Então, essa equação aqui, ela não quebra, ela é absolutamente covariante de Lorentz. Ela tem um escalar vezes um espinor. Então, você pode escrever isso, mas você tem que interpretar que nem a derivada, vai entrar em cada componente. Isso. Você interpreta isso como... Claro, essa derivada está atuando em cada componente. Da lambertiano do psi1, da lambertiano do psi2, do psi3, do psi4. É como se eu tivesse 4 equações independentes. Eu tenho esse operador no psi1, esse operador no psi2, eu tenho 4 equações simultâneas independentes, não acopladas. É isso que essa equação está me dizendo. Por que isso está errado? Quer dizer, está errado? Não, está certo do ponto de vista da covariância de Lorentz. Mas por que isso está errado do ponto de vista da física? Por que isso não pode descrever o elétron? Essa é a questão. Não, tem a ver com a questão da massa. Também. Mas eu pergunto aqui, a
Não, vai, vamos lá. Entendeu a pergunta? A pergunta é, está dizendo que a equação é verdadeira, mas está dizendo que está errado justamente. Para descrever o elétron, sim. O que descreve o elétron para nós? O que é o elétron para nós? Os graus Você não teria o espinho. Oi? É porque você não teria o espinho. Você tem, não, você tem o espinho está aqui, ó. Isso aqui já me garante que isso aqui tem espinho meio. Como se eu tivesse 4 espinhos meio. C1, C2, eu tenho 4 equações desacopladas, mas que, claro, cada uma delas está descrevendo a dinâmica de uma componente. Então, eu não perdi o espinho meio e não perdi a covariância de É Lorentz. insuficiente só, não diria não está errado, é insuficiente, não é isso? Não está errado. Do ponto de vista do formalismo relativista, ela é absolutamente certa. Agora, por que ela não descreve a física do elétron? Então, pergunta, por que é o elétron para nós? Por que essa equação não pode modelar o elétron? Essa é a questão. Porque lá no livro do Weber, ele fala que qualquer campo obedece a equação de Klein-Bordner. Então, quer dizer, se qualquer campo obedece, você me dá a equação de Klein-Bordner, você está dizendo o que você tem, você tem um campo. Porque a relação de energia é movimento. Não, mas quando você bota a representação dele, cara, você fixa o espinho dele. Porque o que o Weinberg diz é que todo e qualquer campo, independentemente do spin, tem que obedecer. Qual é obedecer a equação de Klein-Bordner? Ele tem que obedecer a relação entre energia e movimento. Você está descrevendo a relatividade. Então, isso aqui que não pode faltar. É isso aqui que tem que estar. No final de tudo, é isso que você precisa. É isso que você tem. Agora, isso que você tem, quando você faz o princípio da correspondência, isso aqui é menos D2 dt2, isso aqui é laplaciano, e isso aqui é isso vai me dar o comprimento de onda de Bohr. Então, no fundo, isso aqui é a equação de Klein-Bordner. Mas, na verdade, não é a equação de Klein-Bordner que é o objeto de interesse. O objeto de interesse é E2 igual a T2, C2 mais N2, C4. Todo campo tem que satisfazer a relação entre energia e momento da relatividade especial. Isso aí vira equação de Klein-Bordner por outra razão.